Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Ontem, dia 21, o cenário político teve um dia aquecido com a prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Este fator fez com que o dólar subisse de forma significativa frente ao real, impactando na formação dos preços da soja. Caso as exportações de soja mantenham o ritmo apresentado, melhor dizendo, no ano passado, pode faltar o grão no mercado interno, alertou a Agriinvest Commodities. No mercado internacional, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, informou ontem que os exportadores norte-americanos venderam 399,5 mil toneladas de soja da safra 18-19 na semana passada, encerrada em 14 de março. O volume representa uma queda de 79% ante ao reportado na semana anterior, quando então foram vendidas 1,911 milhão de toneladas. Vamos saber então agora mais detalhes do mercado de soja e milho com o nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E no comentário de hoje a gente começa com um convite aí para os produtores, principalmente produtores aí do Mato Grosso, da região de Sorriso. Vamos dar uma grande palestra aí no dia 2 de abril, às 19 horas, no Sindicato Rural de Sorriso, onde mostraremos as tendências do agro, as tendências da soja, do milho safrinha aí que vem pela frente, uma grande safrinha sendo esperada, o que o produtor pode fazer aí nessa safrinha, armazenagem, comercialização, como está andando o quadro, exportações. E aí convidamos a todos os produtores da região de Sorriso, aí da região da 163, aí, que participem no dia 2 de abril da nossa palestra aí junto ao Sindicato Rural de Sorriso às 19 horas. Começamos com indicativos da soja, que segue buscando suporte em Chicago acima dos $9, em função de que o mercado dá como certo aí o acordo entre Estados Unidos e China, aí, provavelmente para o mês de abril. Não deve ser fechado esse acordo nesses próximos dias, mas o mercado acredita que até o final de abril tudo seja resolvido e os negócios voltem a fluir aí entre Estados Unidos e China, porque a China precisa de muita soja americana, que o Brasil não vai ter esse ano. Nós temos uma safra menor, vamos ter umas 10 milhões de toneladas a menos para exportar, e com isso obriga os chineses a buscar a alternativa aí de acertar com os americanos e comprar lá. O mercado brasileiro da soja segue de olho na reta final já da colheita, aí Centro-Oeste, Paraná, Sudeste já praticamente fechando a colheita, e a nível de Brasil com mais de 85% da safra colhida, restando agora o Rio Grande do Sul, que normalmente planta mais tarde e é onde que a colheita está andando a todo vapor aí nessa semana, agora com tempo aberto, hoje clima favorável, a colheita da safra gaúcha, e onde os produtores estão satisfeitos com a boa produtividade que está saindo dos campos, e provavelmente vem uma grande safra aí no fechamento aí da safra gaúcha, contrariando um pouco a situação que foi nos estados onde teve clima com seca e calor extremo. A safra gaúcha ela foi menos penalizada nesse ano. Os negócios continuam em ritmo lento no Brasil, porque o produtor já negociou aí mais de 55% da safra, e o restante ele está aguardando aí para negociar à frente aí com valores maiores, aí apostando numa reação que venha de Chicago assim que resolver a crise Estados Unidos e China. Essa semana os portos estão na faixa de R$78 aí para a soja disponível de curto prazo, R$79 a R$80 para a soja de junho e julho, e as ofertas estão pelo menos R$2 acima, e os negócios no momento são pontuais, mas seguem embarcando com ritmo acelerado, porque tem grandes volumes já contratados que estão sendo embarcados nesse momento, e há indicativos que podemos passar aí o fechamento do mês de março aí com mais de 9 milhões de toneladas exportadas, e se chegar nesse nível será recorde histórico para a exportação no mês de março, hein? Soja bombando na exportação e trazendo grandes volumes de revisas aí para o mercado brasileiro.
No mercado do milho, o que a gente tem que comentar é a safrinha, que está em boas ou excelentes condições. As chuvas são regulares em todas as regiões de safrinha. Os produtores estão otimistas porque tem indicativos que vai continuar chovendo mais alguns dias aí, vai dar condição para a safrinha se formar espiga, encher o grão, e com isso uma grande safrinha se espera pela frente. Já estamos olhando aí talvez acima de 70 milhões de toneladas em função da boa tecnologia que o produtor empregou. Comercialização da safrinha em ritmo lento nos últimos dias, em função de que o produtor também está cauteloso, esperando aí que venha alguma novidade, alguma reação no mercado internacional. Os primeiros grãos colhidos devem se dar aí depois do dia 20 de maio, aí no oeste do Paraná, em algumas áreas do Mato Grosso. A maior parte das lavouras devem ser colhidas entre 15 de junho e 15 de julho, quando se concentra a oferta. As boas condições da safrinha estão fazendo os grandes compradores do setor da ração fugirem do mercado. Aí a semana está de calmaria, o grão disponível até apresentou queda nos últimos dias em função do que os compradores do mercado interno estão se balizando os níveis que liquida na exportação, que dá entre 37 e 39 hoje no momento, e com isso o mercado interno se acomodou um pouco aí em função de que a safrinha está em boas condições e os compradores agora olham que não necessitam de formar estoques aí porque não temem desabastecimento ou falta de produto e sabem que vai ter um grande volume de oferta aí em umas 8 semanas em diante aí quando começar a colheita da safrinha. O mercado de exportação é positivo para o ano, se esperamos aí que o Brasil deva colocar umas 28, 29 milhões de toneladas na exportação nesse ano. O mercado internacional é muito comprador, está bem comprador de milho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O setor produtivo de arroz se reuniu por quase 2 horas com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, há alguns dias para apresentar demandas e discutir soluções para os problemas que afetam os agricultores brasileiros. Segundo o economista-chefe da FARZUL, Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, o Ministério garantiu que faltam apenas detalhes para concluir a abertura do mercado do México para a exportação do cereal do Brasil. A medida ajudaria a equilibrar preços e gerar renda ao segmento. Brandalize agora comenta o mercado do arroz e também do feijão. Com relação ao arroz, o mercado deu uma acalmada, ou seja, os compradores estão de olho no arroz que está chegando, querendo receber a fixar, e os vendedores, os produtores gaúchos, seguraram as ofertas. O mercado gaúcho varia hoje de 37 a 40 reais a saca do arroz que está chegando, mas os negócios estão muito lentos porque os produtores acreditam que passando a colheita o mercado vai reagir, porque a safra é menor, 7 milhões e meio de toneladas, alguns falam 7.600, outros falam 7.400, o ano passado passou de 8 milhões e meio para a safra gaúcha, o Brasil deve colher 10 milhões e meio a 10.700 no máximo. E o ano passado foram 12 milhões e 100. Nós vamos para um consumo crescente, porque a economia brasileira começa a engatinhar e toda a situação de crise que o Brasil veio passando, ele força o consumidor a demandar mais arroz, feijão. Isso dá para sentir que o feijão, nesse começo de ano, disparou as cotações em função de que teve uma forte queda na primeira safra. E agora o arroz também vai ter uma boa demanda. Então isso dá fôlego para o mercado interno mostrar reação nos indicativos, porque o arroz importado está limitado aí nos países vizinhos do Mercosul, que também tem safras aí menores, aí no caso da Argentina é menor, o Uruguai é menor, e somente o Paraguai que deve ter um pouquinho de avanço na produção, mas todos querendo níveis acima de $200 a tonelada na origem, alguns falando 220, e com isso o mercado teria que reagir aqui no Brasil pelo menos 5 a 7 reais aí para equilibrar essas contas aí do importado com o nacional. O ano promete ser bom para o produtor de arroz, muito melhor do que o ano passado, que foi um ano fraco aí, né?
a demanda interna do arroz vai ser aquecida, nós vamos ter uma boa demanda, em função de que o consumidor não tem muitas opções, né? É um ano ainda de poder aquisitivo baixo e a demanda de alimentos básicos crescente. Com relação a feijão, que segue aí na volta das reposições para o varejo aí de final de março e começo de abril, mas aquela disparada de preços que nós tivemos aí de cotações no final de fevereiro, agora estão mais acomodados, o mercado está trabalhando um pouco mais calmo, com níveis menores aí, que chegou a trabalhar até R$440, hoje se fala em 280 a 330, ainda variado os níveis e na faixa perto de R$200 andando na linha do preto aí no atacado, a saca. Mas o mercado é favorável para o feijão e vai continuar favorável porque agora para frente vem a segunda safra, depois a terceira safra basicamente é irrigado e a primeira safra foi fortemente prejudicada pelo clima e pela redução da área e nós tivemos uma produção de quase 400 mil toneladas a menos que o ano passado, então isso vai fazer falta no final do ano. E mesmo com o avanço da segunda safra da produção, não vai compensar a primeira, né? Então, no acumulado do ano, nós vamos ter um ano de déficit aí, vai ser um ano bem ajustado para feijão. Esse é o quadro geral aí do mercado do feijão brasileiro. É isso aí, amigo produtor, aqui só lembrando, né, continuamos aí convidando para a nossa grande palestra no dia 2 de abril, às 19 horas no Sindicato Rural do Sorriso. Esperamos todos lá. Grande abraço a todos, até o próximo, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. O setor do feijão disparou no mercado. Consumidores do feijão carioca, grão mais presente no prato dos brasileiros, especialmente nas regiões sul e aqui no sudeste, estão assustados com a disparada dos preços do produto. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, IBRAF, Marcelo Líders, explica que a atual alta de preços do feijão se deve ao fato de os produtores de feijão carioca, principalmente, terem reduzido a área plantada após 2 anos seguidos de prejuízos por causa do excesso de oferta. Segundo o presidente, no começo deste mês, o preço do carioca atingiu R$ 400 a saca de 60 quilos para retirar na roça. E nesta semana recuou para R$ 360. Ainda assim, continua o triplo dos R$ 120 registrados em fevereiro do ano passado. Além da redução da área, outro fator que contribuiu para impulsionar o preço do feijão carioca foi a estiagem, que entre novembro de 18 e janeiro de 19 atingiu as lavouras nas regiões produtoras do sul e também aqui na nossa região sudeste, principalmente no noroeste de Minas, provocando queda da produtividade. O feijão que está chegando no mercado agora é o mais tardio, que foi então menos castigado pelas faltas de chuvas. Na opinião de Marcelo Líders, que atua na comercialização de feijão, tanto no mercado interno como na importação e exportação, a forte volatilidade do mercado de feijão poderia ser atenuada se você, agricultor, não seguisse o efeito manada e evitasse ampliar o plantio do carioca. E se os consumidores aproveitassem a alta dos preços também, né, para poder experimentar novos horizontes, testando novas receitas e outros tipos de feijões, que além dos novos sabores, dependendo da espécie, pode ter mais ferro e mais zinco. Marcelo Líders chama atenção para o feijão fradinho ou calpi, que é o mais consumido lá no Nordeste. Quando você vai para a praia, é esse feijão que você se alimenta nas refeições aí, no almoço ou até na janta. É também o mais exportado. Olha aí, que bacana. As vendas externas do feijão saltaram de 20 mil toneladas no ano 2010 para 162 mil toneladas em 2018, ou seja, cresceu 8 vezes em 8 anos. Ele lembra também que há 9 anos o Brasil exportava apenas 2 tipos de feijão fradinho, o guariba e o tumucumaque. Ano passado foram 8 tipos de feijão, incluindo novas variedades do calpi, o mungo, azuki, rajado e vermelho, e também grão de bico. A exportação do excesso de oferta pode ser o caminho para a estabilidade dos preços do feijão. Mas para isso você, produtor rural, precisa diversificar sua produção, pois quem mais gosta do carioca somos nós, os brasileiros. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.